Conseguiu começar, Érica? Comecei já tá gravando, tá? Tá. Vamos começando então, até para a gente. Eu imagino que vai ser um tema que vai ter bastante discussão, bastante dúvida. Então, é Michael ou Michael seu nome? É Michael. Michael, tá. E Michael, você já separou uma garrafa de água aí? já tem duas. Bom, porque vai falar, viu? Porque eu acho que vai vir bastante pergunta. Bom, pessoal, para quem respondeu formas, eu vou passar rapidamente aqui para vocês um pouco dos resultados, né? O que a gente teve de respostas para as perguntas que a gente mandou para as pessoas que que tinham interesse de participar com a gente hoje dessa conversa. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, Renato. Beleza. Bom, a primeira pergunta, a gente fez um mapeamento aí das empresas, se as empresas possuíam ou não uma área dedicada para a diversidade, aí a gente percebe que ainda está um pouco desequilibrado, né? Poucas empresas já têm uma área, mas o legal é que a gente percebe que algumas já estão começando, então, de alguma forma, a gente vê aí um movimento e acho que talvez até isso seja a explicação do motivo de a gente ter tido aí a procura de tanta gente de RH, né? Até a gente vê ali quando 12 pessoas queriam participar por curiosidade e outras 7 a empresa ainda não tinha, mas existe pelo menos a intenção de começar a discutir sobre o assunto. E aí uma outra pergunta que foi feita foi sobre qual que era a maior dúvida que as pessoas tinham em relação à diversidade. Então, vieram coisas muito, muito legais, eu acho que a gente vai poder explorar bastante, sobre a questão da implantação da cultura, né, da diversidade, por onde que a gente começa, como que a gente faz o link com o negócio, sobre os grupos de afinidade, melhor forma de abordar o tema, entender um pouco, né, das ações, como que as empresas estão fazendo isso hoje, colocando em prática a implantação das ações, a sensibilização da organização, né? Como que a gente trabalha aí num plano de comunicação para a gente abordar isso com as pessoas e como que a gente faz aí todo esse deployment das ações para as empresas. Então, foi muito rico tudo que a gente foi conseguindo ter aqui de dúvida, eu acho que a gente vai poder explorar bastante. E até por isso eu não vou ficar me delongando tanto na apresentação dessas dúvidas, porque a gente tem aí um super convidado, o Michael, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele dentro do tema, como que hoje está estruturado na empresa onde ele trabalha, ele vai compartilhar um pouquinho com a gente. Eu vou pedir um favor para vocês, até para a gente, acho que ficar um pouco mais objetivo a nossa conversa. A gente vai dar o tempo, né, para o Michael contar um pouco de tudo que ele tem vivido, que ele tem trabalhado, e aí a gente, depois desse tempo, a gente abre para perguntas, e aí a gente faz um debate com todo mundo, para a gente não cortar o raciocínio e acabar desviando o assunto de alguma forma. Então, a ideia é que lá por volta de agora são 7h06, por volta aí de umas 7h30, mais ou menos, a gente abra para discussão e a gente comece a trocar, e quem quiser ir já mandando perguntas no chat durante a apresentação do Michael, é muito bem-vindo, e aí quando a gente abrir, a gente começa pelo que já tiver no chat. Tudo bem? Vamos lá, Michael? Vamos, deixa eu compartilhar aqui a tela. Claro. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim.
Vamos lá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Michael. Hoje eu atuo dentro da companhia Ambev. Eu vou contar um pouquinho sobre mim primeiro para vocês. Eu sou o Michael, tenho 28 anos, moro em São Paulo, capital. Acho legal falar que sou aquariano com ascendente em Lua em Áries, gosto muito de astrologia, então para quem gosta já entende um pouco também. Sou apaixonado por tecnologia, por cozinhar, por pets. Tenho o Dobby ali na foto comigo, que é meu pug de 4 meses. Curto muito Digimon e Harry Potter, gosto também de jogar videogame. Falando um pouquinho sobre minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com diversidade em 2018. Trabalhei em algumas consultorias e também agora dentro da Ambev. Tá? Na Ambev eu já estou faz um ano, quase. E eu faço parte do time de diversidade e inclusão da Ambev dentro do board do Lager. Mais para frente eu explico um pouquinho para vocês mais sobre o que é o Lager. Antes de trabalhar eu trabalhei com diversidade junto com recrutamento e seleção, né, por esses 3 anos, e antes disso trabalhei com treinamento e desenvolvimento por 4 anos. Atualmente, dentro da companhia, eu fiz uma migração de carreira. Eu saí da área de gente e gestão para ir para a área de segurança, cybersecurity. Então, eu cuido da parte tanto de conhecimento quanto treinamento dentro da área de segurança de dados. Tá? É isso, prazer conhecer vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre diversidade, que é o que a gente veio aqui. Deixa eu passar aqui. O próximo slide é um pouquinho pesado, ele vai demorar um pouquinho para ir. Agora foi. Vamos lá, gente. Diversidade para a gente não é só algo do portfólio, é algo que a gente tem que viver todos os dias. Por quê? As pessoas têm que ser diferentes, porque pessoas diferentes atraem ideias diferentes. E aí a criatividade entra em ação. Se todo mundo for sempre igual, a gente não consegue ter ideias diferentes, não consegue inovar e não consegue ter um resultado futuro, um resultado incrível, vamos dizer assim. Falando um pouquinho sobre a gente não ficar somente no achismo, eu trouxe alguns dados para vocês. Então vamos lá. A Catherine Phillips ela é pró-reitora da Columbia British School e ela pesquisou por muitas décadas e chegou à conclusão que equipes diversas tomam decisões melhores e produzem mais inovações. E não só ela, como também tem outros estudos, como do relatório McKinsey & Company. Então, foram feitas várias pesquisas e alguns resultados mexeram um pouco com o mercado. Quais foram eles? Então, nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial na equipe de executivos, os lucros aumentam 0,8%. Se houvesse equidade de gênero no mundo, o PIB no Brasil teria um aumento de 850 bilhões de dólares. Seria uma diferença, uma enorme diferença, vamos dizer assim. Companhias com diversidade racial têm 35% mais chances de ter rendimentos acima da média. Companhias com diversidade de gênero possuem 15% mais chances de ter rendimentos acima da média. Então, com essas descobertas, o mercado começou a ter um olhar mais voltado para a diversidade, que antes, infelizmente, não tinha, mas ainda bem que agora tem. E a gente está numa caminhada para isso. E a gente quer falar com todo mundo. Então, onde tem Ambev, a gente é direcionado para algumas áreas, mas todas elas se conversam para entregar o produto final. E aí, eu quero perguntar para vocês, os quadros das empresas representam bem a nossa sociedade? O que vocês acham? Podem tirar do microfone, falar, se alguém quiser digitar no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat agora, mas se o Renato conseguir me ajudar. Beleza. O que vocês acham, gente? Eu vou começar respondendo, então, Tá. para aquecer. Eu acho que não representa. E não representa, acho que por uma série de fatores, né? A gente tem um percentual significativo de população negra no Brasil, e hoje a gente percebe a dificuldade dessas pessoas de ocuparem lugares no mundo corporativo. A própria população trans, como por exemplo, também passa pela mesma dificuldade, e eu acho que, se a gente for olhar de uma forma geral, não representa a nossa sociedade, até mesmo pelos próprios padrões que a gente tinha no passado, né? As pessoas que se diferenciavam no mercado, eu passei por algumas empresas em que,
Programa de estágio era praticamente como um programa de trainee. Faculdade de primeira linha, inglês fluente, experiência internacional. E aí, quando você para pensar que isso, a gente está esperando isso de uma pessoa com 18, 19, 20 anos, a gente percebe que a gente está restringindo o acesso de uma forma substancial. Então, para mim, não representa. E aí tem algumas pessoas falando, né, que também não acredita. A Clara trouxe que 51% da nossa população de pretos e pardos, e é isso que a gente não vê nas organizações de uma forma geral. E a Renata, ela fala que isso por muito tempo não foi a preocupação. E agora que a gente começa a ter esse olhar diferenciado para o mundo corporativo. Ótimo, concordo com todos vocês, foram ótimas colocações e infelizmente não retrata. E por quê? Vamos falar um pouquinho de todos os pontos aqui. 44% da força de trabalho brasileira. Mulheres representam 44% da força de trabalho brasileira. Só 8% são mulheres presidentes de empresa. E só 37% são ocupados por cargos de liderança ocupados por mulheres. E hoje a gente tem muito mais. A gente tem 51% de mulheres, 51% de mulheres e 49% de homens no total do Brasil. Então está muito abaixo. Vamos mostrar aqui agora, nessa próxima página, como que é a distribuição por sexo. Então, foi feita uma pesquisa nas 500 maiores empresas do Brasil, onde foram pesquisados qual a porcentagem de homens e de mulheres. Vocês podem ver que aprendizes e estagiários têm mais mulheres do que homens, só que elas não conseguem crescer. E aí que entra o ponto. Por que isso acontece? Existe equidade? Existe igualdade de gênero? Não. E esse é o problema. Você pode ver que o conselho de administração, que seria os cargos mais altos, só 11% são mulheres. E isso é um problema que a gente precisa trazer para a pauta, a gente precisa sempre estar discutindo por que acontece isso no Brasil. E conseguir soluções para esses problemas. Falando também na questão de racial, os pretos e pardos representam 55,4% da população brasileira, porém, menos de 1% dos grandes executivos do Brasil são negros. Das 381 companhias listadas na Bovespa, nenhuma tem um negro como CEO. Isso é muito preocupante. Falando de sexualidade, 1 em cada 5 empresas não contratariam LGBTQIA+, para cargos executivos e de liderança. 7% dizem que não contratariam LGBTQIA+, de modo algum. E, como consequência, 61% dos funcionários LGBTQIA+, no Brasil escondem a sexualidade no trabalho, porque eles não se sentem seguros para poder falar, e isso gera um problema também de saúde mental, porque a pessoa não consegue ser ela mesma e ela cria um alter ego no trabalho diferente do que ela é na vida real, né, fora do trabalho. Ainda falando de sexualidade, o público trans é o mais afetado. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 34 anos. Mais de 90% das mulheres trans e travestis são empurradas socialmente para a prostituição. E, como consequência, mais de 95% já trabalhou com sexo e mais de 96% das pessoas trans que trabalham formalmente recebem até um salário mínimo. Isso é muito preocupante. Uma outra pesquisa que eu acho legal trazer para vocês é que hoje 90% das pessoas trans não terminam nem o ensino médio por causa de bullying, tá? Isso é algo que preocupa muito e a gente tem que colocar em pauta e entender a questão de igualdade e a questão de oportunidade que as pessoas têm. Falando de corpo, 86% dos profissionais de RH afirmam que as empresas contratam pessoas com deficiências apenas para cumprir a lei de cotas. E 49% dos entrevistados acreditam que os gestores entrevistaram pessoas com deficiência, mas apresentaram resistência em contratá-los. Então, eles aceitam fazer a entrevista, porém, tem uma grande resistência na hora da contratação em si. E aí, como que a gente trabalha a questão de diversidade aqui na cervejaria Ambev? Nós temos o Bring Out the Best in People e nós temos 4 pilares, que é o respeito, a diversidade, o consumidor e comunidades. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Qual que é a meta do pilar respeito? É construir um ambiente inclusivo, que é o primeiro passo. Então, a gente entende as necessidades básicas, aplica treinamentos, faz rodas de conversa,
tira métricas na questão de representatividade, engajamento, TO, e cria políticas e processos para esse ponto. Quem é a área mais responsável por esse pilar é a área de gente e gestão. Tem a parte de diversidade, o pilar de diversidade, que é construir equipes diversas e criativas, que aí entra o ponto de atração de pessoas, contratação, engajamento em redes, desenvolver plano de carreira e acompanhamento dessas pessoas e o avanço delas dentro da companhia. Também quem é responsável é gente e gestão. Temos o pilar do consumidor, que as nossas marcas, né, nossa cadeia de valor também atuam na mudança, na promoção de diversidade e inclusão. Aqui tem alguns exemplos: Brahma, Skol, Budweiser, Quilmes, que quem é responsável é o marketing e a área de LCA, e o pilar de comunidades, que a nossa empresa já é reconhecida por algumas instituições como uma empresa que tem um processo de inclusão e diversidade já estruturado, e quem é responsável por esse pilar é a área de gente, gestão e LCA. Então, esses são nossos 4 pilares que a gente segue hoje. E aí, os pilares que a gente está mais focando é respeito, diversidade e comunidade. Porque a gente precisa sempre manter construir um ambiente inclusivo, construir um time diverso e criativo e ser reconhecido por isso na comunidade. Então, hoje, a gente já tem um ambiente inclusivo, mas é uma caminhada e cada dia a gente tem que dar um passo e sempre acompanhando, porque a gente tem que garantir que esse ambiente continue seguro e inclusivo, garantir que os times continuem diversos e aí, consequentemente, criativos, e ser reconhecidos por isso, tanto as pessoas fora, quanto a empresa fora, quanto as pessoas aqui dentro. E aí, a gente sempre tem que entender a diversidade como uma jornada, um passo de cada vez, entender quais são os próximos passos e acompanhar. Nada muda da água para o vinho. Quando a gente fala de cultura, é algo que não tem como, hoje vai ser de um jeito, amanhã vai ser de outro. É algo que a gente planta e vai colhendo e vai modificando e vai entendendo o que é necessário fazer com o tempo, tá? Alguns passos que a gente já deu. A gente começou essa jornada em 2015, então faz 6 anos. A gente ficou 2 anos estudando o mercado antes. Depois a gente começou a aplicar treinamentos de viés inconsciente, tanto em 2017 quanto no primeiro semestre de 2018. Depois a gente elaborou um plano de recrutamento e seleção em 2018. Em 2019 a gente criou os grupos de afinidade, que aí depois eu vou explicar um pouco mais para vocês, aí que entra o Lager, e aí os embaixadores de diversidade também. E depois, em 2019, o Liderando com Diversidade, que é um projeto para líderes dentro de diversidade. 2020 não está aqui, mas a gente tem o Representa, que é um programa de estagiário para pessoas negras. E a gente está sempre se movimentando e criando novos projetos. Aqui são só alguns principais para vocês entenderem um pouco da caminhada, mas no meio disso tudo teve muita coisa envolvida. E aí, nossos grupos de afinidades são o WES, o Lager, o BOC e o IPA. O WES, ele cuida de questões de gênero, empoderamento feminino e estratégias de sucesso para mulheres dentro da empresa. O Lager é um grupo destinado a assuntos de sexualidade e direitos da comunidade LGBTQIA+, garantindo respeito a todos. O BOC, a promoção de diversidade racial e tratamento igualitário no ambiente de trabalho, garantindo representatividade de todas as cores e raças. E o IPA, que é um grupo destinado a assuntos de acessibilidade, que o objetivo é conscientizar todos sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Então, esses 4 grupos trabalham juntos aqui dentro da companhia. Como eles são montados? A gente tem, também em 2021 a gente criou, 2020 a gente criou a área de diversidade dentro da companhia. Então, nós 4 trabalhamos juntos com a área de diversidade. Existe um board em cada grupo que são responsáveis por montar os projetos dentro da companhia. Então, eu, por exemplo, sou responsável principal por montar projetos no Lager. Só que cada um tem um board, a gente se conversa, e também existem os embaixadores. Como a companhia é muito grande, sempre em cada local existe um embaixador, tanto do Lager, quanto do WES, quanto do BOC, quanto do IPA, para conseguir fazer que as campanhas e os comunicados sejam recebidos, porque a gente garante que está sendo enviado para todo mundo, mas está sendo colocado em prática no dia a dia ou não? Então, eles que trazem isso para a gente e nós vamos se ajudando o tempo todo. Então, nossas marcas também acompanham, né? Eu trouxe aqui algumas dos projetos que a gente fez voltados para a diversidade. Teve a campanha do reposter da Skol, que a gente convidou ilustradoras para refazer os posters da marca, porque antigamente era sexualizado.
Em parceria com a Fundação Dorina Noel, a Brahma Extra criou um curso de sommeliers voltado somente para pessoas com deficiência visual. E a escola lançou as latinhas de várias cores inspiradas em tons de pele para celebrar a diversidade. E aqui tem alguns pontos que a gente faz. A gente tem uns projetos que não são sempre que a gente vai fazendo, tem alguns projetos que a gente faz às vezes, alguns que a gente faz sempre. Eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Então, tem o Troco Flores por Feminismo, tem o Dia Internacional da Mulher, que a gente faz um bate-papo, roda de papo, a gente faz rodas de papo sempre, traz pessoas para conversar com o time sobre empoderamento feminino e a importância disso. A questão do lager, na prática, a gente já fez vários também projetos. Então, a parada em casa, a gente tem o Roda de Diversidade, vários bate-papos aqui dentro, treinamento de conscientização, treinamento de viés inconsciente. Falando um pouquinho do BOC, a gente tem lives com especialistas, a gente teve o Representa, que eu acabei de explicar para vocês, a gente tem o Cervejaria Ambev de Portas Abertas, que é outro projeto também para pessoas negras e pretas, e também o IPA, que a gente faz para os projetos do Dia da Luta com pessoas com deficiência, a gente também faz rodas de conversa, então tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e várias pessoas responsáveis por isso, porque a companhia é muito grande, e o ponto é garantir que chegue na ponta em cada local que existe, então nas cervejarias, nos CDDs, na parte administrativa, em todos os cantos da companhia, e que todo mundo ande junto e caminhe junto para esse objetivo. É importante ressaltar que a questão de diversidade não é só responsabilidade da área de gente e gestão, não é só responsabilidade dos gestores, é responsabilidade de todos. Então, o questionamento do porquê que na minha equipe não existe nenhuma pessoa negra, por que na minha equipe não existe nenhum LGBTQIA+, sendo que é uma equipe grande, por que na empresa a gente vê todo mundo igual? E tentar se questionar e mudar a empresa pouco a pouco, claro, um passo de cada vez, e implantar a sementinha para depois ir semeando até poder colher. É isso, gente. Trouxe rapidinho para vocês, porque o tempo é curto, mas tem muita coisa que eu poderia falar. Caso vocês queiram, depois desse papo, ainda ficar com alguma dúvida depois das perguntas que a gente vai ter esse bate-papo, tá aqui meu LinkedIn, tá aqui meu Instagram, também da cervejaria da Cervejaria Ambev, da Ambev, para vocês visitarem. E é isso, contamos com vocês nessa jornada, porque isso é muito importante que todas as empresas caminhem juntos, juntas, para a gente alcançar o nosso objetivo, que é ser empresas diversas e equidade para todo mundo. Obrigado, gente. Olha, já fui anotando várias coisas aqui para te perguntar, Michael. Já saiu, já. Mas antes... Desculpa, é que eu não uso quase o Olha quem está aí, gente. Tudo bem, Edna? Quanto tempo? Ai, tira do mudo, eu quero saber quem é a Edna. Oi, tudo bem, gente? Ai, que delícia te ver, Renato, e toda essa turma aí. Que bom! Quanto tempo! Muito bom, né? Sim. Michael, antes da gente começar as discussões, as dúvidas, eu queria compartilhar, e até um pouco para ouvir de você e do pessoal sobre uma reflexão. Porque a empresa que eu trabalho, a gente está começando agora, a gente já tem um grupo, a gente já tem, na verdade, uma área de diversidade, equidade e inclusão, que lá na empresa não abriram mão da gente colocar o equidade na nomenclatura da área. Foi criada, inclusive, uma diretoria Américas para liderar esses temas. E na América Latina ainda era tudo muito embrionário, e agora que veio tudo muito forte, o desdobramento dos Estados Unidos para o Brasil. E recentemente a gente teve um painel para falar sobre o tema, e o movimento chama Be Proud. E eu fiquei me perguntando muito sobre por quê, né? Por que diversidade? Por que falar disso? E mesmo sendo gay, mesmo levantando a bandeira, mesmo defendendo
para mim não era muito claro, sabe? Até que a gente teve um momento de ter esse painel, e aí a gente recebeu uma série de feedbacks das pessoas em relação a tudo que foi discutido. E aí foi onde caiu a minha ficha, de que fazer isso nas empresas, claro, a gente viu uma série de indicadores falando sobre a questão da contribuição da diversidade de uma forma geral para o negócio. Tem até um vídeo no TED que eu cheguei a assistir recentemente que fala sobre o link diversidade e inovação, e a palestrante até usa ela fala assim, é como a fábula do ovo e da galinha, a gente não sabe o que veio primeiro, se é a diversidade que puxa a inovação ou se é a inovação que puxa a diversidade. Enfim, mas posto tudo isso, o que eu queria compartilhar um pouco é que, assim, depois desse painel caiu a minha ficha que isso vai para muito além do limite corporativo, né? E quando a gente olha para todos esses indicadores, o Brasil liderando pelo 12º ano consecutivo o ranking do país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, e todas as outras estatísticas que a gente vê, a gente percebe que trabalhar isso no ambiente organizacional é conscientizar para que, no momento em que eu saio do meu limite do profissional, eu tenho a consciência de que eu tenho uma responsabilidade para contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, acima de tudo, né? Então, eu queria começar a discussão por isso, né? Por esse raciocínio de, assim, por que a gente está falando tanto a respeito disso e como que a gente transborda esse limite do organizacional para levar para a nossa vida como seres humanos, né? Bom, vamos lá, Renato. Eu acho que o ponto principal que a gente tem que trazer aqui é equidade. Equidade é um ponto que acho que é o início de tudo. Então, o que é equidade para todo mundo? Então, será que duas pessoas vão fazer uma prova? Vamos pegar o Big Brother. Duas pessoas vão fazer uma prova do líder, só que uma pessoa não dormiu, teve uma noite péssima, e a outra dormiu, conseguiu se divertir, tá tranquila. Quando começou a prova, elas estão com equidade? Teve equidade no decorrer delas ou não? Uma pessoa que coloca aquela questão do. Eu não assisto quase Big Brother, gente, mas eu vejo alguns pontos que elas ficam com uma monstro lá, que ela tem que ficar de pé, por exemplo. É equidade quando começa essa partida, dessa corrida, por exemplo? Então, é um pouco dessa reflexão. A gente tem que trazer, entender que não é todas as pessoas têm a sua vida e têm o que a gente viveu, né? E assim, ninguém viveu as mesmas coisas, cada um tem experiências diferentes e passou por momentos diferentes da vida. E aí a gente chegou até esse momento. A gente teve as mesmas oportunidades? Eu, você, a Maria, todo mundo que está aqui? Não, a gente teve experiências e oportunidades diferentes. E não é porque, por exemplo, eu posso ser hoje ter um cargo, um nível hierárquico operacional e outra pessoa ser diretor, que ela sabe mais do que eu, ou vice-versa. Ela só teve oportunidades diferentes e a vida mostrou coisas diferentes para ela. Então, a questão da gente ser diferente que faz as coisas irem para frente. Então, todo mundo está aqui com essa troca de conhecimento, essa troca de informação, faz com que a gente pense que as pessoas diferentes conseguem alcançar coisas maiores. E a gente tem que pensar que tanto a questão de diversidade de gênero, diversidade de corpo, que eu digo de corpo por causa da questão, a questão de racial, somos pessoas diferentes, a gente se complementa. Antigamente eu via que as empresas contratavam todo mundo igual. Então, assim, você chegava na companhia, todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo tipo de pensamento, a mesma cabeça fechada, e aí não ia para frente. Por quê? Porque não tinha quem provocasse uma mudança, quem desse uma ideia diferente, quem inovasse. Então, vamos falar da Kodak, por exemplo. O mundo foi mudando e a empresa inteira foi ficando. Ficando, até a hora que ela quebrou. E ela era a maior ela era incrível naquela época em questão de. Ela era a número 1 da categoria dela. Então, aí fica a provocação, né? Por que ela quebrou? Será que porque todo mundo era igual? Será que é porque não acompanhou as tendências? E aí,
o ponto principal que me incomodou um pouco, incomodou não, que me deixa um pouco incomodado, é que tem muita empresa que fica preocupada somente em contratar as pessoas. Ah, vamos contratar LGBTQIA+, aí quero contratar uma pessoa trans, ah, quero contratar um PCD. A sua empresa está preparada para isso? Essa pessoa trans, você pode garantir para mim que ela não vai sofrer nenhum tipo de preconceito? Você pode me garantir para mim que tem estrutura a questão do banheiro? E, gente, não é ter um banheiro sem gênero ou ter ou banheiro masculino e feminino. A pessoa que tem que definir isso, o que ela se sente confortável ou não. E você tem que perguntar para ela. Então, sim, não. Ah, mas as pessoas só estão saindo contratando. E isso é um problema, porque a pessoa vai entrar dentro e vai ter problema de saúde mental depois. Porque ela não vai se sentir confortável, vai ficar traumatizada. Eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção e vi muitas mulheres, principalmente traumatizadas, com ambientes tóxicos. Ambientes machistas, coisas que elas passaram. E na conversa eu entendia muito qual que era a reação dela. E é preocupante isso, porque a gente pensa que não acontece, mas acontece com muita frequência. Então, eu acho que essas reflexões é um pouco para a gente pensar e refletir se a nossa empresa está preparada e, se não, por onde a gente começa. A questão de por onde a gente começa é vamos preparar o ambiente para receber essas pessoas. Uhum. Michael, a Edna mandou uma pergunta. Você teve resistências declaradas sobre adotar essa nova visão? A visão a visão de inclusão, né? Olha, eu trabalhei em várias empresas, na Ambev não, porque na Ambev já existia, mas teve empresas que sim. Eu não vou citar nomes, eu trabalhei em uma empresa que eu cheguei, todo mundo era igual, todo mundo, assim. Acho que a única pessoa, eu fui a primeira pessoa diferente a ser contratada porque a minha líder tinha uma visão diferente, né, na época de recrutamento e seleção. E aí a gente tentou mudar, e aí foi muito complicado por ser uma empresa pequena e familiar, porque as pessoas, elas tinham aquela visão de tudo igual, sabe? Que lá todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa. Aí eu era totalmente diferente, tatuado, eu sou homossexual e tudo mais. E aí eu já cheguei com a mudança. E eu e ela fomos mudando pouco a pouco, mas teve resistência. A gente percebe a resistência incubada. Não é uma coisa tipo, não quero contratar LGBTQIA+. É uma coisa de, vou fazer entrevista com a pessoa, trago ela tem competência, ela é uma pessoa ótima, só que o gestor começa a trazer pontos que não tem nada a ver para não contratar aquela pessoa. É um preconceito enraizado que muitas vezes nem ele sabe que tem. E aí que vem os treinamentos de viés inconsciente. Então, hoje, você tem preconceito? Todo mundo fala, não tenho. Não, não sou preconceituoso com pessoas negras, não sou preconceituoso com LGBTQIA+. Mas será mesmo que você não é? E aí, você tem que achar, sou, não sou, beleza. Se eu não sou, como que eu faço outras pessoas também não serem? Aquela pessoa, será que ela é? E o ponto não é sair acusando as pessoas, você não é preconceituoso. É tentar mostrar para elas que elas podem mudar, entendeu? E podem ter uma visão diferente do universo para fazer o bem para todos. Porque eu acho que fazer o bem é o mínimo para qualquer pessoa no mundo, né? Fazer o bem ao próximo. Mas tive resistência, sim. Mas eu vou ter que pegar um gancho nessa sua última fala. É que hoje, vendo todo esse movimento, eu acho que a gente está sendo convidado a fazer o bem para o outro, que ele reconheça como sendo bem, né? Que eu acho que antes era assim, vamos fazer bem ao próximo, mas o bem ao próximo eu vou pegar o meu mapa de mundo, as minhas crenças, os meus valores e vou projetar. Coube, então eu quero seu bem. Se não, então agora eu já não quero mais tanto o seu bem assim, porque é difícil. Né? Eu acho que a gente está sendo convidado a olhar e a reconhecer o outro. Acho que você falou uma coisa muito legal, né? A gente tem histórias diferentes, né? E não tem como simplesmente a gente achar que vai tratar todo mundo igual, né? E vamos lá para a segunda pergunta. A Raquel... Deixa eu só complementar uma coisa que você falou, que eu acho importante. Claro. Antigamente, as pessoas tinham um conceito errado sobre empatia, que era tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser tratado, mas você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí que vem a dificuldade. Como se colocar no lugar do outro, identificar como ele gostaria de ser tratado. Muitas pessoas, elas criam percepções pelo que elas acham, mas na maioria das vezes a gente tem que perguntar. Esse é o ponto, é perguntar pro outro.
ter essa comunicação. Ainda sinto falta em algumas pessoas da comunicação, de perguntar para ela o que ela prefere, do como ela se sente bem, porque é muito mais simples do que você deduzir, tirar conclusões precipitadas de, ai, contratei uma pessoa trans, será que ela não vai querer usar banheiro feminino e masculino, ela vai querer um banheiro unissex? Ou não, ela vai querer usar banheiro feminino? Aí fica na dúvida, às vezes cria um banheiro unissex e a pessoa se sente confortável em utilizar o banheiro feminino, por exemplo, ou masculino. Então, esse é um ponto principal. Empatia é algo que está faltando muito hoje nas pessoas, infelizmente. É um caminho, mas a gente tem que começar a desenvolver isso, gente, em todo mundo, assim, as pessoas, porque é difícil. Não é fácil colocar no lugar do outro, porque são pessoas diferentes, como a gente falou. Mas o respeito e tentar... É que eu, Michael, sou de uma família humilde, né? Sempre fui busca para a Uni 100%, corri muito atrás para chegar onde eu queria. Só que eu sempre quis o bem para todo mundo. E eu acho que é aquela questão do universo, sabe? A gente joga para o universo e ele traz de volta. E eu quero que as pessoas também façam isso, desejem o bem aos outros. O mundo corporativo em algumas empresas é uma competição, mas não tem que ser. Por que todo mundo não pensa em crescer junto, em subir junto, em alcançar os objetivos juntos, sabe? É muito disso. Legal. Tem algumas perguntas aqui, mas teve um comentário que eu acho que gera uma boa pergunta. Porque quando você falou sobre, né, perguntar para o outro como ele quer ser tratado, e aí a Érica falou assim que essa é a maior dificuldade, porque até essa comunicação é delicada. Você acha que teria uma dica ou um caminho para construir essa comunicação? Olha, se ela está falando uma questão de diversidade, eu acho que a gente tem que entender um pouco que a gente tem que mostrar para a pessoa que ela está segura. Acho que esse é o ponto principal, que é uma conversa segura. Quando eu fazia entrevista, ainda participo de algumas, quando eu fazia só entrevista, eu tentava quebrar muito gelo. Então, quando eu fazia o bate-papo, né, conversava, eu me apresentava primeiro, igual eu fiz para vocês. Só que eu ia muito mais a fundo do que eu fui aqui, que eu fiz mais sucinto. E aí eu criava uma conexão com as pessoas. Então, seja porque elas são apaixonadas por pet como eu, porque elas gostam de Harry Potter, eu já comentava qual que era a casa que gostava. Aí eu comento com o LGBTQIA+, a pessoa fala que também, às vezes ela se sente confortável, às vezes ela não fala, e no final da conversa ela vai falar pra mim que ela porque ela gostou do papo. Eu acho que é descontrair o ponto da entrevista, deixar ela mais descontraída como um bate-papo, e tirar aquele peso de ser uma entrevista. Transformar num bate-papo. Transformar em algo gostoso, algo legal. Tipo, eu tive muito feedback disso. Nossa, Michael, não parecia que era uma entrevista. Aí, quando a pessoa foi aprovada, ela falou, Michael, eu não sabia se eu tinha sido aprovada, porque foi, tipo, um papo muito legal, se eu tinha falado muita coisa que eu nem lembro do que eu falei, ou se não, era 880. Mas foi tão descontraído que eu me senti bem. E, assim, a gente não precisa pressionar as pessoas para elas serem elas mesmas. Elas sempre vão ser elas mesmas. Sabe? Se a gente pressiona, ela pode ficar nervosa e não demonstrar um conhecimento que ela tem por causa do nervosismo. Então, acho que esse é um ponto legal para a gente começar um papo assim, com as pessoas, mostrar para elas com um assunto mais descontraído que elas estão no ambiente seguro. Tem uma pergunta que eu acho que vai até linkar com o que você está falando. O que você acha que é mais efetivo no processo de recrutamento em termos de diversidade? Bom, tem vários pontos, eu vou tentar dar uma resumida para não me estender muito, mas um ponto principal, acho que inicial, é ter um treinamento de viés inconsciente para os gestores. Porque existe muito preconceito enraizado que eles não percebem, né? Tipo, não tô generalizando, tipo, não tô falando de todo mundo, mas acontece muito isso. E aí, quando a gente treina as pessoas e mostra para elas uma outra visão, as coisas vão mudando. Porque, assim, não adianta nada o recrutador ir lá fazer um trabalho de hunting, fazer um trabalho de atração de candidatos, selecionar as pessoas bem legais e chegar lá no gestor e querer barrar. Ele querer barrar por causa do preconceito enraizado. Então, acho que o principal ponto é esse ponto de treinamento de viés inconsciente para os gestores. E também outro ponto que eu acho legal mostrar para os gestores, que eu tentava mostrar muito, por exemplo, a gente está com 2 candidatos, e os 2 candidatos têm todas os soft e hard skills que a gente precisa. Só que um deles tem a mais. Ele tem os desejáveis, né? Vamos ficar bem genérico.
Só que aí, quando eu estava na entrevista com o gestor, que eu também participava, eu tentava entrar na vida das duas pessoas para entender como elas chegaram até ali. Então, por exemplo, tem um homem e uma mulher numa vaga, só que a mulher não tem os desejáveis e o homem tem. E aí a mulher batalhou muito para chegar até ali e o cara não. O cara teve tudo na... Um exemplo, tá? Pode ser o contrário também. E o cara teve tudo na vida, tipo, mais fácil. Ela lutou mais. Por que não dar oportunidade para ela? Ou por que não optar por diversidade que os dois têm? E deixar talvez trazer ele para uma outra vaga, se a gente tiver. E trazer as duas pessoas. Então eu tento muito mostrar para o gestor que a vida das duas pessoas, como elas chegaram até ali, também é importante. E que faça questionamentos necessários durante a entrevista para que ele identifique isso. E lá no treinamento de viés inconsciente já é passado um pouco disso, sobre como cada um é diferente, como cada um chegou até aquele momento e lutou para chegar até aquele momento, né? Para conseguir aqueles conhecimentos, vamos dizer assim. Legal. A próxima pergunta pergunta assim, ó, vocês acham que no mercado brasileiro atual a pasta de diversidade e inclusão vem conseguindo efetivamente alcançar mudanças e quais dessas vocês se recordam e destacariam? Talvez as multinacionais sigam essas mudanças por maior facilidade por terem que seguir diretrizes de matriz ou diretrizes internacionais. Você acha que diversidade e inclusão já tem alcançado essas mudanças de forma substancial no Brasil? Olha, falando do Brasil todo, eu acho que não. Eu acho que está numa caminhada. E eu acho que muitas empresas começaram essa caminhada. E isso é importante. Como eu digo, é um passo de cada vez. Mas significativamente ainda não. Eu acho que as empresas estão fazendo muitas ações para atrair as pessoas, mas ainda falta muito. E acho que sempre vai faltar. Até quando a gente vai lá na frente, vai assim, muitas empresas com muitas ações, porque é algo constante. Então, vamos falar de uma multinacional. A gente tem uma multinacional com milhões de lugares, 300 lugares diferentes. Você pode me garantir que nos 300 lugares não existe alguém que está assediando uma mulher? Nos 300 lugares tem alguém que não está tendo preconceito com alguém LGBTQIA+, está com aquelas piadinhas? Sim ou não? Todo mundo vai dizer, não posso te garantir que nos 300 lugares não vai ter. Entendeu? E nunca a gente vai conseguir garantir. Por isso que tem que ter as ações e o acompanhamento. O meu medo hoje, gente, que eu tenho muito medo, assim, da maioria das empresas, da minha não, porque por isso que eu acredito lá, porque eu estou lá. Mas das outras empresas é acabar a diversidade. Isso é uma coisa momentânea, sabe? Uma coisa, tipo, porque tá muito na mídia e aí as pessoas estão fazendo, mas eu torço para que não, que continue e sigam dando os passos até... Gente, meu sonho é não precisar ter a diversidade para tudo ser igual. Mas eu acho que é uma caminhada de muitas e muitas décadas ainda para chegar até lá. Por que você tem medo de a diversidade deixar de ser discutida? Porque não é algo que vai mudar da água para o vinho. As empresas têm uma cultura muito forte e existe muito preconceito ainda. Muito, assim. Eu tenho muitos colegas de várias empresas e a gente conversa muito disso, sabe? Às vezes as empresas estão fazendo várias coisas legais de diversidade, mas não existe o acompanhamento. E a gente precisa que exista esse acompanhamento. E se a gente parar de falar de diversidade, o acompanhamento vai sempre diminuindo. Então, não adianta a gente só implantar e não acompanhar. Porque é algo constante. E sempre vai existir, porque infelizmente, a sociedade brasileira é muito preconceituosa. É uma coisa de cultura, infelizmente. Então, a gente está mudando isso pouco a pouco, mas é um caminho longo. E como você falou agora que é uma coisa de cultura, né? E teve uma pergunta da Raquel se os projetos são globais e como que vocês lidam com as diferenças culturais e os desafios específicos em relação à diversidade em cada uma das regiões. Então, a gente tem os embaixadores, né? Como eu tinha comentado. Então, em cada lugar dos 300 e poucos lugares que a gente tem, existe um embaixador de cada grupo. E ele traz para a gente as coisas que acontecem, ele traz para a gente um pouco da regional, e a gente tem reuniões recorrentes. Então, eu hoje faço parte do board do Lager, tanto da Ambev quanto da Ambev Tech, que é a parte de tecnologia, que eu sou uma ponte entre os dois.
E aí e a gente participa de várias reuniões com os embaixadores para entender o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são os problemas. Então, algumas vezes a gente faz ações e projetos que englobam todos, ou às vezes a gente faz direcionado para um, ou direcionado para alguns, para alguma região. Então, tudo depende muito e a gente vai sempre acompanhando isso. Legal. Entendi. Tem um comentário do Wagner que pergunta assim: algumas empresas tradicionais levam em conta a questão da cultura e visão limitada e particular de seus fundadores. E isso automaticamente se reflete no posicionamento dos seus colaboradores em relação à diversidade e equidade dentro das empresas. Como que você vê isso? Olha, eu concordo com ele nesse ponto. Porque é aquilo que a gente até comentei durante a apresentação. Por exemplo, de LGBTQIA+, mais da metade não se assume por causa do ambiente de trabalho. E aí acaba criando um alter ego, vamos dizer assim, né? Uma outra persona. Então, é muito complicado, porque quando a parte de querer mudar não vem de cima, só está embaixo, as coisas acabam não tendenciando a mudar. E eu já vivi isso também. E é bem complicado, só que eu fui muito atrás. É que assim, eu sempre fui a pessoa que não conseguia ficar quieto. Isso me levou para caminhos difíceis, mas é muito de quem eu sou. Eu não me omito, eu não sou para as pessoas serem assim. Que é uma coisa que eu seria bem perigoso ser assim em alguns momentos. Mas eu prefiro falar, porque eu me sinto melhor, sabe? Então, a gente não vai contratar essa pessoa, por que não? É por causa disso, mas ela tem isso, isso e isso. Eu debato, assim, eu argumento mesmo. Porque é minha parte, sabe? Eu, como profissional, faz parte de mim. E aí entra aquele ponto de que, assim, Michael, sou LGBTQIA+, vamos supor que eu estivesse desempregado procurando emprego. Como eu descubro se aquele ambiente é seguro ou não? Então, Michael, sempre olho várias redes sociais, quais são os projetos, se já teve algum escândalo com aquela empresa, Glassdoor. Eu observo missão, visão e valores das empresas, que eu vejo que hoje em dia as pessoas quase não olham, mas é importante olhar e entender se está coerente com os seus. E o principal, eu adiciono pessoas no LinkedIn que trabalharam na companhia, de preferência na mesma área que eu estou, a mesma vaga que eu estou me candidatando, e pergunto como é o dia a dia lá. E, assim, eu já tive feedbacks negativos e me fizeram desistir de processos seletivos por causa disso. Porque eu pensei, se eu for trabalhar lá, eu vou me sentir muito mal. E eu não quero deixar de ser eu mesmo. Entendeu? Acho que isso é muito importante para mim. É algo que tá em mim. Assim, se alguém fala assim, Michael, você não pode ser você não pode ser comunicativa, alegre, espontâneo, você não pode dar sua opinião, não é um lugar para mim. Entendi. A pergunta do Adriano: vocês realizaram algum censo interno, controlam indicadores? Como que vocês trabalham essa parte? A gente tem um censo interno. Toda vez que a gente aplica qualquer tipo de conscientização, treinamento, existe alguns questionamentos que a gente faz. E aí a gente mensura os dados disso. Essa parte de mensurar os dados, eu não sei te dizer assim, quais todos eles são mensurados e são iguais de um para um, porque a gente tem uma área de diversidade, também tem os boards. A área de diversidade que cuida mais dessa parte de métricas, né? Mas é feito esses questionamentos, é feito estudos para a gente conseguir melhorar ou não. Então, vamos supor, eu estou aqui conversando com vocês. Se fosse na companhia, eu mandaria um forms no final para vocês preencherem. Não precisa se falar assim, é o Michael. Não tem identificação. Então, você vai dar uma nota porque eu falei, você pode fazer um comentário, uma sugestão. A gente deixa bem aberto de acordo com o tema. E a gente vai coletando dados até para os próximos. Então, assim, foi ruim, por que foi ruim? Então, vamos melhorar no próximo. Ou será que está sendo assertivo? Será que não está? Aí a gente vai mensurando. Então, assim, quando a gente faz um projeto, qual que é o objetivo desse projeto? Então, o objetivo desse projeto é conscientizar os gestores que estão de viés inconsciente na hora de contratar as pessoas de diversidade, porque eles estão barrando, né? Aí a gente faz o treinamento, faz o questionamento para eles, mas a gente faz o acompanhamento com a área de recrutamento e seleção para ver se isso mudou. E não é só depois de uma semana e um mês, a gente faz um acompanhamento constante, porque se precisar de novo, a gente aplica de novo. E a gente pode fazer um diferente ou o mesmo, né? Dependendo de qual for. O mesmo nunca é. A gente sempre faz alteração, porque tem que ser, porque a gente entende que não foi assertivo, né? Ou foi assertivo por um tempo e acabaram esquecendo.
Aí depende de quanto tempo que Uhum. isso levou. Legal. Ah, e eu queria fazer uma pergunta. Aproveitando, já que ainda não mandaram mais pergunta aqui, eu vou aproveitar. Não, chegou sim. Vamos lá. Como que seria esse movimento, acompanhamento, comunicação interna, palestras? Quando você diz que a diversidade ela precisa ser acompanhada, qual que é a dica que você daria para uma empresa para começar a trabalhar isso e a disseminar as informações? Ó, eu vou dar um passo a passo, assim, mas vou dar uma resumida. Acho que o primeiro ponto, assim, a minha empresa não tem diversidade, não existe diversidade. Como que a gente vai mensurar isso? A gente vai entender. A gente pode conversar com todas as áreas. Primeiro ponto é você entender o cenário. Então, eu vou falar com a área de RH, vou falar com gestores, vou falar com as áreas específicas e entender, com algum questionário, entender quais são as métricas, aí eu monto um relatório. Sei lá, 80% da companhia acha que não existe diversidade. Por que que eles acham? Isso, 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 isso. Depois disso, a gente tem que pensar o quê? Vamos fazer um treinamento de... qual que é o problema? Aí depende muito de qual que é o problema para a gente dar o ponto de start. E depois vai aparecer nos outros consequentemente. Então, o problema nosso hoje é que, sei lá, a gestão fala que não existem pessoas capacitadas de diversidade dentro desse ponto. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Será que não existe gente mesmo? Vamos falar com a área de recrutamento e seleção e entender? A área de recrutamento e seleção falou que existe, mas eles barram. A área de seleção falou que eles realmente não conseguem encontrar. Vamos fazer alguma ação para atrair essas pessoas? Então, assim, é que existem várias possibilidades e várias ramificações para iniciar um projeto. E quando a gente fala de diversidade, o primeiro ponto é o ambiente. Assim, acho que a dica é principal. A gente entender se o ambiente é seguro ou não. Como que a gente percebe isso? Falando com as pessoas. Mesmo que de forma anônima. Responda essa... Pessoal, por favor, vocês conseguem ajudar a gente com esse formulário? Você já presenciou algum tipo de preconceito dentro da sua área? Qual a sua área, pelo menos? Aí você vai falar lá, na área de logística, por exemplo, a gente teve 10 casos de preconceito que as pessoas falaram no formulário. Então, ali existe um problema. Mas nas outras áreas da empresa, não. Então, a gente pode começar o treinamento de conscientização, de viés, de empatia dentro da logística e depois a gente expande para o restante. Porque é importante que todos tenham, mesmo não tendo um problema para evitar e ser preventivo. Então, acho que é um pouco disso. Deu para responder, gente? Ou não ficou claro essa parte? É porque, como tem Ficou muitas claro. possibilidades, aí dá aquele nó, sabe? Porque depende muito do que você encontra na sua pesquisa inicial com o que você faz. Para encontrar o problema, um problema ou vários de uma vez só. E aí você tem que entender por onde você vai começar. Outro ponto legal é que quando a empresa é pequena ou forte médio, é focar num problema de cada vez. Não tentar abraçar tudo, porque tudo acaba não dando certo e nada anda. Então, resolve um, depois mapeia o outro, resolve o outro, depois mapeia o outro, resolve assim consequentemente. Legal. Pergunta rica, Juliana. Muito legal sua pergunta. Michael, até um gancho disso que a Juliana perguntou sobre a questão de comunicação e as campanhas. Quando você apresentou, naquele slide que você falou dos pilares, você falou de algumas, aliás, não foi dos pilares, foi da timeline, tem uma parte lá que é de liderança. E eu queria saber como que foi o trabalho de vocês com a liderança. Você falou do treinamento de viés inconscientes. Mas, além disso, vocês fizeram alguma outra ação específica para o público de liderança? Tem vários, na realidade, tá? A gente tem bate-papos com pessoas para explicar, a gente tem talks. Então, a gente traz pessoas de diversidade, a gente trouxe uma pessoa trans muito legal para falar um pouquinho com eles. E a gente vai fazendo, assim, eu falo do treinamento de viés consciente porque é o princípio de tudo, mas a gente faz várias ações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, a gente vai trazendo de acordo com a necessidade, mas as coisas vão acontecendo. E a gente acaba não divulgando como uma coisa grande, porque é algo que acaba sendo. Sabe quando você faz uma coisa e já é rotina? Porque assim, você vai fazer porque é importante fazer.
E porque traz resultado. Então, a gente tem rodas de conversa, a gente discute o assunto, a gente tem palestras, a gente tem treinamentos, a gente tem material. Tem vários pontos que a gente vai trazendo para que a liderança tenha o viés. E assim, hoje falando de Ambev, 95% dos gestores já não tem nenhum tipo de problema com isso. Eles estão muito abertos e acho isso muito legal, sabe? E abertos de verdade e são muito engajados na causa. E aí isso foi um trabalho de anos que foi feito. E aí hoje dá muito orgulho de falar que os gestores são muito engajados na causa de diversidade de modo geral, assim. Legal. O Leandro mandou uma pergunta, se existe um canal de denúncia e se sim, os dados de denúncias por discriminação e assédio são levados para a liderança e a estes grupos de afinidades? Sim, existe um canal de denúncia, e o canal de denúncia é da área de diversidade, inclusive. Por quê? Porque se o seu gestor está te assediando, você não vai denunciar para o seu gestor, né? É um problema. Acho que a Maria está falando, ou não? Ai, não. Acho que está no mudo, Maria. Acho que eu queria falar, ou não? Acho que travou. Oi, Michel. Oi, tudo bem? Foi agora. Oi. Oi, Maria, tudo bem? Você queria falar alguma coisa? Você estava falando. Não, não, não. Eu estava só Desculpa. respondendo aqui uma pessoa. Ah, não, tem problema, desculpa. Então, gente, aí o ponto principal existe um canal de denúncia sim, tá? Esse canal não vai para o gestor imediato, ele vai para a área de diversidade primeiro, aí caso seja necessário para o gestor, né? Então, por onde a pessoa se sente segura de falar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Ela tem um canal de denúncia da companhia de diversidade, tem um canal também com o gestor imediato. Então, ela pode procurar as duas áreas, né? Onde ela se sentir mais confortável e onde for também mais viável para ela fazer isso. Nossa, a denúncia vai para o canal de diversidade? Pode, isso mesmo. Pode ir, assim, depende. Ela pode falar com o gestor dela, ela tem esse livre-arbítrio também de falar com o gestor dela, ou ela pode encaminhar para o canal de diversidade. A gente sempre, a gente tem também, detalhe, um ponto importante para falar para vocês é que a gente tem uma integração de diversidade. Então, quando a pessoa entra na companhia, a gente já mostra tudo que tem na área de diversidade para a pessoa, mostra os grupos, apresenta, fala dos canais que ela pode sentir a vontade de conversar com a gente. Uma cultura muito legal na Ambev, hoje que eu posso trazer para vocês, que algumas empresas eu tive e outras não, é que a comunicação é muito aberta. Então, se o Michael quiser falar com um diretor de outra área para perguntar alguma coisa para ele, para conhecer a área dele, eu tenho essa disponibilidade. E lá a área de diversidade é aberta para todo mundo. Então, qualquer pessoa da companhia, até no LinkedIn eu também sou muito acessível, quando alguém me perguntar alguma coisa para mim. Quiser falar com a gente vai lá e fala, sabe? Pode ser que demore um pouquinho, pode ser, sim, né? Porque, por causa da quantidade de pessoas. Mas sim, vai para o canal de diversidade ou para o gestor. Ela que escolhe onde ela vai fazer a denúncia, né? Uhum. A área de... Peraí. Diante do nosso cenário atual de home office, diante do nosso cenário atual, empresa atuando em home office, esse processo é o mesmo? Não ficou claro. Ju, qual o processo que você se refere? Só para ficar mais... Implantação da diversidade. Sim, permanece o mesmo, tanto o ponto de treinamento, integração, a gente participa de tudo. E aí, quando a pessoa já entra na companhia, a gente já deixa tudo bem legal, bem claro para ela saber onde que ela procura, o que que ela precisa saber, como que funcionam as ações dentro da companhia, se ela quiser fazer parte dos grupos, se ela quiser ser embaixadora, como que ela faz, onde ela se candidata para ser embaixadora. A gente informa que às vezes é uma, às vezes duas vezes por ano a gente abre inscrições para participar do board, né, que é onde eu participo, que é a parte de projetos que toma as ações dentro da companhia direcionada para cada grupo. Então, sim, é o mesmo processo. Tá. E o Demetrios perguntou se a área de diversidade tem pessoas que atuam com compliance e com auditoria. Dentro dos boards da diversidade, sim. Inclusive, eu trabalho com segurança /compliance. Então, hoje, né, que eu fiz essa migração de carreira. Então, sim. Legal.
Porque, assim, gente, para vocês entenderem, a parte dos embaixadores, a parte do board, são pessoas da companhia inteira. Então, pode ter gente lá da cervejaria, um vendedor, pode ter a pessoa de recrutamento e seleção da parte de tecnologia, a pessoa de recrutamento e seleção de CDD, pode ter qualquer pessoa ali dentro, porque todo mundo é bem-vindo. E isso que é legal. Então, assim, a gente compartilha muito e agrega muito um para o outro. Entendi. Vocês, pensando, até pegando um gancho na pergunta do Demetrios, vocês já chegaram a fazer uma mensuração de quantas denúncias já aconteceram por discriminação, LGBTQ-fobia, algo nesse sentido? Cortou, me desculpa, eu não consegui entender. Eu queria saber se vocês já chegaram a fazer algum tipo de mensuração em relação às denúncias feitas por não respeito à diversidade. Seja de várias formas, seja contra a mulher, o negro, o deficiente, ou o LGBTQIA+. Olha, essa informação eu não tenho, porque como eu te falei, eu não mexo muito com métricas. Acho até importante, eu vou perguntar depois, até para saber, porque essa informação mesmo eu não sei hoje, falando dentro da companhia. Entendi. O É, eu prefiro Demetrios não falou... falar. Eu prefiro não falar. Aham. O Demetrios falou que ele perguntou isso, que ele queria saber se a área de diversidade e inclusão tem pessoas, né, para fazer análise de denúncias. Mas pensem assim, ó, depende muito do contexto, tá? A questão da denúncia é para a pessoa sentir a vontade por um canal para que ela possa denunciar. Então, por exemplo, é, a gente tem uma proximidade muito grande com as pessoas lá dentro. Então a gente acompanha, a gente faz acompanhamento, a gente faz bate-papos, talks e tudo mais. Então as pessoas sentem muito à vontade conosco. E por isso que a gente pensou nesse canal. Mas automaticamente ela também pode falar com o gestor dela, como ela também pode abrir via sistema para ir direto para abrir um chamado para ir direto para a área de compliance. Então depende de vários fatores para tratar isso internamente, mas quando chega para a diversidade, não é a diversidade que trata em si, ela dá um suporte, vamos dizer assim, para conseguir direcionar. Porque, vamos supor, a pessoa tá lá e ela tá sendo assediada, Deus me livre, tá sendo assediada pelo gestor dela. E aí ela não consegue falar com o gestor, ela não vai denunciar pro próprio gestor, ela tem medo de colocar somente num sistema, de falar no sistema, tipo, tô sendo assediada porque o gestor pode ter acesso, ela muitas vezes não sabe como que são as questões de autorização, e ela se sente mais confortável de falar com a área de D&I. Mas vocês recebem, e se vocês receberem uma denúncia de crime, por exemplo, vocês conduzem para o sistema? Só para eu tentar entender, que eu acho que vai esclarecer também para essa. Fiquei com a mesma dúvida que o Demetrios. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia. Então, eu tenho dois caminhos. Eu tenho um caminho eu posso procurar pelo Comitê de Diversidade e Inclusão, ou eu posso procurar a compliance. É isso? Isso. E aí, suponhamos, Ou o gestor, dependendo se for uma pessoa que não seja o gestor, né? Pode procurar o gestor, que o gestor também orienta quais são os passos. Tá. E aí, o que o Demetrios perguntou foi, por exemplo, se eu chego no comitê e eu faço uma denúncia de, sei lá, de discriminação e eu tenho provas de que isso aconteceu, enfim, é um crime. Qual que é a tratativa? O que o comitê faz? Vocês podem tratar disso ou vocês têm que direcionar para A gente compliance? direciona para compliance. A gente, a gente não trata, gente. A gente é um ponto de acesso para as pessoas se sentirem confortáveis em falar caso aconteça alguma coisa. A gente direciona, tá? Mas a gente direciona o profissional. É mais um ponto para vocês entenderem dele se sentir seguro de não ir no sistema escrever ele, ou dele tá inseguro de falar alguma coisa e quiser conversar e colocar o que está acontecendo. A gente é muito aberto a nisso, mas a gente não trata caso de compliance, caso de jurídico, porque a gente tem as áreas que fazem isso. A gente nem tem autorização para isso, mas mesmo sendo barra compliance, eu trabalho junto com a área de compliance, eu não posso fazer isso. Tratar esses casos, porque não é da minha alçada. Uhum. Entendi. Beleza. Bom, a gente já passou 6 minutos do nosso tempo.
Só que, antes de encerrar, eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. A Maria está perguntando se, para participação nos grupos de afinidades ou comitês de ENAI, vocês instituíram alguma regra de participação, frequência ou manual que você pudesse compartilhar conosco. Gostei dessa, hein, Maria? Também quero saber. Legal. Na realidade, como que funciona? Quando você entra na companhia, a gente tem os grupos no Telegram das 4 boards. E aí você pode entrar a qualquer momento, que a gente vocês têm as informações em primeira mão. Para ser um embaixador ou a fazer parte do board, existe um processo, tá? Tipo, não é um processo seletivo, é um processo para a gente entender um pouco, a gente faz alguns questionamentos, tem um bate-papo com a pessoa, até para entender porque muitas vezes a gente tem muita demanda. E aí a gente sabe que vai ter mais demanda ainda, porque eu, por exemplo, eu estou na área de segurança, mas eu também estou na área de diversidade dentro da companhia. Né? Porque porque é algo que eu tenho prazer. Só que eu tenho mais demandas em relação às duas áreas. E a gente entende como que é a rotina, quanto tempo aquela pessoa vai ter disponibilidade para fornecer para o LAG, só 1 hora por semana, 2 horas por semana, ou não, 5 horas por semana, e tudo bem. A questão ela está comprometida a fazer. Então, por exemplo, quais pontos você quer ajudar com a gente? Em tudo? Você quer ajudar a gente só em comunicação? Você quer ajudar a gente só na parte de projetos? Você quer ajudar a gente na parte de divulgação? Ou aí, no caso de ser embaixador, é uma parte de comunicação que só também a parte de comunicação que traz e participa dos comitês. Falando de reuniões, a gente tem uma reunião semanal, tá? Fixa cada board tem a sua reunião e uma no mês de todos os boards para comentar sobre tudo. Não quer dizer que não possa ter outras reuniões específicas para projetos, para outros pontos, mas essa reunião é fixa para a gente tratar dos assuntos. E material, a gente encaminha materiais, mas não tem um material inicial para quando a pessoa entra. A gente explica, a gente passa a gente explica um pouco a história de Inarim da companhia, que foi o que eu passei um pouquinho para vocês, um pouco mais aprofundado. Tanto que eu até conversei que eu diminui um pouco os slides, porque eles eram 40 e poucos slides. E aí eu ia ficar falando aqui a vida toda com vocês. E a gente passa para eles, explica todos os pontos, e aí eles iniciam. E aí eles recebem todos os comunicados em primeira mão, e muitas vezes eles ajudam a elaborar os comunicados e os materiais. Mas não tem nenhuma regra, por exemplo, para entrar no comitê ou ser embaixador. Não existe nenhum tipo de exigência. É só esse ponto mesmo de disponibilidade que você próprio que diz qual que é a sua disponibilidade para exercer durante a semana dedicada ao comitê, ao board, ao comitê de modo geral. Uhum. E até legal, eu só queria complementar o que você falou, que não existe regra para entrar. E recentemente eu conversando com uma amiga que ela trabalha na PepsiCo e lá já tem a área de diversidade também, já está mais avançada, né? E ela aí a gente conversando, ela fazia parte de um grupo de mulheres, e aí ela me contou que recentemente ela tomou a decisão de mudar de grupo e ela entrou para o grupo das pessoas pretas e pardas. E aí eu falei, mas por quê? O que aconteceu, né? Porque ela é uma pessoa branca, loura, do olho verde, e ela resolveu mudar, e ela entrou no grupo das pessoas pretas. E aí eu achei muito legal quando ela me explicou, porque ela falou assim, Rê, para mim, estar ali no meio das mulheres discutindo é muito fácil, é minha zona de conforto, é o que eu vivo. Então, eu me desafiar a participar de outros grupos, eu tenho a oportunidade, inclusive, de aprender com essas outras perspectivas e até mesmo trocar com o que eu também trouxe de bagagem. Então, é uma oportunidade de começar essa troca de vivências dentro do próprio grupo. Então, por que eu estou falando isso? Até mesmo para a gente desmistificar para as pessoas que o grupo de pessoas LGBTQIA+, não tem só as pessoas que são da comunidade, né? Tem o que a gente chama de aliados. Assim como o grupo de mulheres, por que a gente não pode ter homem lá dentro? Né? Da mesma forma, deficiente não precisa ser restrito, como o grupo de pessoas pretas e pardas e outros grupos que a gente possa encontrar nas empresas. Por exemplo, na empresa que eu trabalho,
nos Estados Unidos existe um grupo de latinos, porque a população latina, quando vai para os Estados Unidos, enfrenta algumas resistências e preconceitos também. Então, foi criado um grupo dedicado para as pessoas latinas. Então, fica esse convite também para todo mundo de que você não precisa ser de uma comunidade para se filiar a um grupo de afinidades. E, para fechar, tem algumas outras questões relacionadas aí ao grupo, perguntando se existe limite de membros, se houver frequências, como que são tratadas, problemas de frequência, qual que é a periodicidade para as pessoas renovarem ou se inscreverem. Vamos lá, várias perguntas. Deixa eu até pegar a colinha aqui. Há um limite de membros? Vamos lá, para participar do grupo Telegram, que você tem informações, tem discussões lá, não existe limite, tá? Então, qualquer pessoa da companhia pode entrar e fazer parte. Mas ali não é definido nada, ali é só mesmo um ponto de quem, para você participar, entender o que está acontecendo dentro da companhia, receber os comunicados em primeira mão e debater sobre os assuntos. Então, as pessoas ficam conversando lá dentro. Assim como o Renato disse, não precisa ser, pode ser um aliado dos 4 boards. Você pode participar dos 4 grupos, também não tem problema nesse ponto. Então, esse é um ponto de participar do grupo, fazer parte. Questão de embaixador e do board, sim, existem limites de pessoas, porque a gente tem que entender quais são os projetos que a gente tem e como que a gente vai organizar isso. Então, existe um limite tanto para embaixador, que é um em cada lugar de embaixador, e a questão do board depende muito do tamanho da sua empresa, depende muito do contexto de pessoas. Lá a gente tem um número definido. Se houver ausências frequentes de membro, como tratar? Se a gente tem ausências frequentes, a gente conversa com a pessoa para entender se ela quer diminuir a frequência que ela quer se dedicar pro board naquele período. Então, sei lá, se ela colocou que ela tem disponibilidade de 3 horas, a gente fala, quer deixar só 1 hora? Porque a gente vê que você não está conseguindo estar no momento mais difícil. A gente não tira ninguém do board, assim, tipo, porque é uma questão mesmo de empatia, de entender que a gente tem momentos mais difíceis na companhia, que está mais turbulento, e momentos mais calmos. E talvez naquele momento que a pessoa foi se candidatar, estava no momento mais calmo e acabou virando turbulento numa semana depois. Agora, se for muito recorrente, também nunca aconteceu, mas a gente tem uma renovação. Então, a cada 6 meses, as pessoas pode haver uma mudança ou não, então a gente questiona se as pessoas querem permanecer, porque muitas vezes as pessoas ficam também com receio de falar, nossa, vou sair, né? Tipo, queria muito entrar e agora eu não quero mais, mas como que eu falo isso? Então, a gente tem um pontozinho de renovação, que acontece mais ou menos a cada 6 meses, ou dependendo anual, de como tiver as coisas, porque a gente entende que o ano fecha um ciclo, mas vamos supor, teve um aumento muito grande na companhia, vai ter que trazer mais gente pro board. A gente já aproveita e pergunta se as pessoas querem continuar, até para fazer a movimentação completa. Uhum. Então, são mais ou menos de 6 em 6 meses. E acho que é isso as perguntas, né? Sim. Beleza. Bom, gente, nos estendemos agora 15 minutos do que a gente tinha previsto. Acho que tem muitas dúvidas, né? Por ser um tema novo, acho que tem bastante pergunta e acho que bastante questionamento nesse sentido. Mas, Michael, eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, a dedicação de estar compartilhando com a gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho aí do seu trabalho. De coração, agradecer o pessoal também, né, que está aqui presente. A gente sabe o quanto que está desafiador as agendas aí no mundo corporativo, cada vez mais a gente tem trabalhado intensamente e tirar um tempinho também, a gente sabe que nem sempre é fácil. E queria passar a palavra final para você, Michael, para pedir se você quiser deixar uma mensagem, uma dica, enfim, para a gente despedir do pessoal. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco. Se vocês quiserem conversar mais, quiserem entender um pouco mais, podem me chamar nas redes sociais. Diversidade é um caminho e a gente tem que dar um passo a passo e depende de todos nós para que isso mude.
Então, espero contar com todos vocês nesse caminho e vamos chegar no mundo ideal. Obrigado, gente. Legal. Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. Bom descanso, Michael. Parabéns pela trajetória. Mais uma vez, obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, gente. Precisando, a gente está aí para trocar. Gente, Tchau, muito tchau. obrigado. Boa noite. Vamos marcar mais desses encontros, hein? Vamos sim. Tchau, Até gente. logo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.